Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. O saúda sua irmã em Cristo, Débora Miranda. Como todos os meses, nós temos o culto de missões do projeto Multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre a Índia. A Índia possui 1 bilhão e 400 milhões de pessoas como habitantes. É um desafio muito grande que nós temos para alcançar estas vidas com o poder do Evangelho de Cristo. Eu quero falar um pouquinho dos desafios que nós temos como Igreja de Cristo para alcançar vidas neste país tão idólatra. O primeiro desafio é a diversidade religiosa e cultural. Eu quero falar um pouquinho sobre o Rio Ganges, por exemplo. Para os praticantes do hinduísmo, ele possui um caráter religioso e místico. Por exemplo, ele é o rio mais sagrado para eles. Por esse motivo, o rio é considerado uma divindade. Os seguidores do hinduísmo tomam banho nele pelo menos uma vez na vida. Por isso é comum a gente ver peregrinações durante todo o ano, além de queimarem corpos em piras enormes. Ser cremado à margem deste rio significa a conclusão, o final do ciclo vital, uma vez que os liberta da reencarnação segundo a religião. E após a cremação, onde esses corpos são queimados, a tradição é jogar as cinzas no rio Ganges. Imaginem, nem todos os corpos são cremados. Alguns deles, por exemplo, das crianças, das mulheres grávidas e das pessoas consideradas puras, ou seja, sem pecados, são atirados no rio. Ademais, as vacas, consideradas sagradas para os hindus, também possuem esse destino. O rio Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo, porque além do lixo doméstico, das indústrias e da parte agrícola, que recebe diariamente, há muitos cadáveres que são jogados no rio Ganges. Outro desafio é a resistência ao evangelho, ao cristianismo, porque traz para eles muita desconfiança. Para vocês terem uma ideia, existe a lei anticonversão a Cristo Jesus. Alguns estados da Índia têm leis contra a conversão das pessoas ao Evangelho de Cristo, que proíbem-as de uma religião para outra. De acordo com a lei e a Constituição, a Índia é um estado secular em que a liberdade religiosa é garantida. No entanto, no dia a dia, na realidade, é bem diferente. Quem comete atos violentos contra membros de minorias religiosas, como cristãos, frequentemente fica impune. Em algumas unidades federativas, as chamadas leis anticonversão agravam ainda mais essa situação, porque quem violar a lei pode ser multado ou preso com sentença de até 10 anos de prisão. Na prática, essas leis são utilizadas para perseguir os crentes, os cristãos. E para os extremistas, se um cristão, por exemplo, falar abertamente sobre seguir a Jesus, pode ser acusado de tentativa de conversão. Encontros de oração também são interrompidos com frequência sob o pretexto de serem desenvolvidas atividades de conversão. Além disso, conversões ao hinduísmo, mesmo quando ocorrem à força, costumam não ser punidas. Então isso permite a promoção de campanhas chamadas Ghar Wapsi, que visam converter cristãos à religião hinduísta. Ao fazer isso, extremistas hindus, eles usam da violência ou exploram o baixo status social e a pobreza dos crentes a fim de suborná-los para que se convertam ao hinduísmo. Para nacionalistas, conversões ao hinduísmo não são consideradas conversões, mas um retorno à religião original da Índia. É um grande desafio para nós como Igreja do Senhor, como entrarmos neste país, como evangelizá-los, já que a liberdade religiosa está somente no papel. Um grande desafio na Índia é a falta de recursos nas igrejas. E você, por exemplo, pode dizer, eu gostaria de ser um evangelista, ir para a Índia, que bênção! Mas necessita o preparo. E a nossa Igreja Deus de Amor está capacitando você, está capacitando missionários para que estejam preparados para levar a boas novas de salvação. Apesar desses grandes desafios, nós temos muitas oportunidades para fazer com que o Evangelho seja propagado ali na Índia. Eu vou dar para vocês algumas destas
oportunidades para você ajudar a obra missionária. A primeira oportunidade que nós temos é fazer a comunicação contextualizada. O que seria isso? É importante a gente comunicar o Evangelho de Jesus de uma maneira que seja relevante e compreensível para o povo, na sua própria cultura e a religião da Índia. Por exemplo, vemos nesta foto um missionário que ele entrou na cultura, não pecaminosa, mas na cultura para que os indianos pudessem entender que ele faz parte deste lugar e que ele pode ser ouvido. O segundo desafio é o trabalho comunitário. Como seria o trabalho comunitário? Seria você que é professor, quer usar da sua profissão para educar, você que é um médico, um enfermeiro, ajudaria na parte da saúde, faça uma viagem até a Índia e nos ajude nesta área voluntariamente. Que coisa linda e maravilhosa, o Senhor está te dando esta oportunidade. Outra oportunidade é o uso das mídias para fazermos a comunicação. Imagine agora, nós estamos falando com vocês através de uma tela. E quantas pessoas estão ouvindo neste momento em outras cidades, em outros países, que vão se conscientizar e vão ajudar. Por que não fazer o uso da comunicação para nós alcançarmos o Evangelho? Eu tenho certeza que nós, colocando um missionário que fale a língua, ou seja, várias línguas daquele país, poderemos alcançar através da mídia, da internet. Então vamos louvar ao Senhor, porque nós temos a mídia para levar a propagação do Evangelho de Cristo. Agora é um momento muito importante para ver se realmente nós estamos conscientes de tudo isso que está acontecendo neste país. Quantas almas estão morrendo nesse exato momento sem a salvação? Você não pode ir, mas a sua oferta pode chegar até lá. É o Senhor quem te trouxe aqui para você entender a necessidade de nós ajudarmos. Nós estamos sempre comprando passagens aéreas, levando famílias, e isso custa. Nós precisamos de ajuda financeira para alcançar estas vidas. E o Senhor preparou este culto de missões para nós falarmos sobre este grande projeto de multiplicação. Não dê com tristeza, não dê porque estamos falando, mas sentindo a necessidade e pelo mover do Espírito Santo pelas almas perdidas. Eu estive na Índia juntamente com a minha mãe, a irmã Nídia, a irmã Rosaneide, a irmã Lorena, por vários dias. Eu creio que foram 20 dias. Eu voltei impactada. Chorei muito ao ver milhares e milhares de pessoas andando por aquelas avenidas enormes, sem salvação e com tanto zelo. Eu vi pessoas fazendo pedido de orações a uma árvore, amarrando seus pedidos de orações a um animal, porque para eles, dentro daquelas vacas, há uma alma reencarnada. Imagine a ignorância deste país, destas pessoas. O que podemos fazer, a não ser de ajudar, ir, levar evangelistas, missionários e apoiar esses trabalhos? Vamos ajudar a nossa Igreja Deus de Amor a chegar a este país. Levante a sua oferta com amor. Com certeza, Deus estará recompensando a sua fé. Que Deus abençoe. Este foi o culto de missões e hoje em favor da Índia.